Bom dia, oitavo ano. Tudo bem, pessoal? Tô de volta, professora Michele Carvalho. Vamos hoje trabalhar a regência verbal, tá? Matéria que está no seu livro, no livro 3, ok? Mas você acompanha aqui comigo, pega o seu material, pega o seu caderno para você fazer todas as anotações, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar em específico alguns verbos que o seu livro traz, tá? Nós já vimos na aula anterior a transitividade verbal, relembramos os verbos transitivos e intransitivos, não é isso? A necessidade de preposição ou não, os significados, né, que cada verbo dentro de um contexto apresenta, tá bom? Então agora a gente vai dar continuidade, porque nós estamos falando sobre regência verbal, tá? Vamos trazer outros verbos aqui para vocês. Então olha só. Só para relembrar, coloquei essa tela aqui, né? O que é a regência verbal? A gente já falou, já vimos que ela estuda a relação do verbo com os seus complementos, né? Então, como está escrito aqui, ó, a regência verbal estuda essa relação que estabelece entre o verbo é o termo regente, é o termo que governa, que ordena, que diz pra gente, né? Quando estamos construindo, por exemplo, uma frase, um parágrafo, enfim, ele faz a gente pensar, pô, esse verbo ele pede preposição, ele não pede preposição, ele acaba dando uma ordem, né, vamos dizer assim, tá? Com relação ao seu complemento. E que complemento é esse? Vamos relembrar, pessoal? Pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto, né? Se for objeto indireto, a gente já sabe que está relacionado a uma preposição, então é necessidade que esse verbo pede uma preposição, tá? Por exemplo aqui, ó, isto pertence a todos. Qual é o verbo aqui? Pertence, né? Verbo pertencer. Ele é o termo regente. Ele é o verbo, é o principal da oração, tá? E aí, isso pertence a quem? Esse a, acompanhando aqui esse pronome indefinido, é o termo regido e esse a é a preposição, ok? Então eu tenho aqui um objeto indireto, tá? Então essa relação entre o verbo e o seu complemento é que a gente dá o nome aí de regência verbal. Esse verbo com esse significado, ele pede ou não uma preposição para dar continuidade ao seu sentido, tá legal? Então é isso aí que a gente vai trabalhar e a gente vai ver aqui, tá? Então eu vou sair daqui, porque agora eu preciso da sua atenção com relação aos verbos transitivos. Olha só, alguns verbos, presta atenção aqui, pessoal, presta atenção. Alguns verbos admitem mais de uma regência. É como se eu estivesse falando, ó, vai ter verbo que obrigatoriamente vai precisar de preposição. E vai ter verbo que não vai precisar de preposição. Ele não pede, ele não necessita de preposição. Então, alguns verbos admitem mais de uma regência. O que eu estou querendo dizer também? Que esses verbos vão ter sentidos diferentes dentro de contextos, dentro de frases, dentro de situações, que pode ser que o mesmo verbo numa frase não precise de uma preposição e esse mesmo verbo numa outra frase precise de preposição. E aí muda o sentido, né? Muda o significado dele nessa frase, tá? Vamos pensar nisso, vamos verificar isso aqui, ó. Olha o exemplo aqui do verbo agradar, tá? Lembrando que essa matéria começa aí na sua página 54, tá? 55, e da 56 em diante nós vamos fazer os exercícios, ok? Então, pega o livro aí para me acompanhar, além do caderno para você fazer aí as anotações. No livro nós vamos fazer os exercícios, tá bom? Da página 56 a 59, tá? Mas antes eu quero ver com vocês alguns verbos aqui que são importantes para essa matéria. O verbo agradar, por exemplo, olha só. Clarice agrada ao filho sempre, né? Então, vamos pensar nesse verbo, gente, que é o mesmo verbo que foi usado aqui ao lado, ó. A música agradou a todos. Vamos pensar, esse verbo agradar nas duas orações tem o mesmo significado? Pensa aí um pouquinho. Não, né?
Então, quando a gente diz que Clarice agrada o filho, dá a ideia de que, gente, ó, Clarice, ela dá uma atenção ao filho, né? Ela faz um carinho. De alguma forma, ela agradou o filho. Esse agradar aqui, repara que ele está ligado ao seu complemento diretamente. Esse o é um artigo definido. E a gente já sabe, já falamos, e a gente vem sempre falando, que o artigo acompanha substantivo. Substantivo aqui, filho, o filho, ok? Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Por que que ele é direto? Porque não precisou de preposição. O complemento dele está ligado a ele diretamente pelo artigo, tá? Não tem preposição aqui. Ele agrada o filho, agrada a filha, agrada o marido, entendeu? Agrada a sogra, agrada a vovó, né? Faz um carinho, dá atenção, ok? É nesse sentido. E o complemento vai ser o objeto direto. Agora, olha a frase ao lado, pessoal. A música agradou a todos. Essa música, então, ela foi satisfatória, né? Todo mundo ficou contente, satisfeito com essa música, não é isso? A ideia não é essa? Pensa aí. Neste caso, esse azinho é uma preposição. Repara que ele não está ao lado de um substantivo. Ele não pode ser artigo, tá? Esse a todos aqui vai ser o objeto indireto, porque esse a é uma preposição, tá? Esse verbo agradar aqui, então, passa a ser classificado como um verbo transitivo indireto. A regência desse verbo nessa frase pede preposição. O termo regente dele é a todos, ok? Tá? Então, vamos lá. Anote isso aí. Tá na página 54, se você quiser ir lá conferir. E isso aqui é importante também você anotar. O verbo agradar apresenta o sentido de fazer carinhos, quando ele é usado como transitivo direto, como é o caso dessa primeira frase aqui da Clarice. Quando se apresenta como um transitivo indireto, ele adquire o sentido de satisfazer, de ser agradável, né? Sabe, quando você vai num ambiente, o ambiente é agradável, a música é boa, então, é nesse sentido. Então, neste sentido, o verbo vai precisar de uma preposição, tá? Entenda isso aí, então. Anota, ok? E é prática, né, gente? Quanto mais exercício a gente for fazendo, mais você vai compreendendo, tá? Então não se preocupa, tá complicado, não, calma, que a gente vai aí passo a passo e você vai compreender melhor a matéria, tá bom? Na página 55 temos outros exemplos, olha aqui, vem aqui comigo. O verbo aspirar. Pensa nesse verbo, gente, o que que ele significa? Ó, aspirar, respirar, né? Inalar, não é isso? Tá pensando aí nele, né? Ó, aspirei o aroma suave das plantas, cheirei, né? Cheiro, ó, aspirei, cheirar, né? Ou também ele pode significar, olha só, um desejo, uma vontade, uma ambição. Por exemplo, todos aspiram a uma boa vida. Ele aspira a um cargo melhor na empresa, entendeu? Então, quando muda o sentido, esse significado, quando ele muda, é porque também a sua transitividade vai mudar. Olha aqui, aspirei o aroma, repara, o aroma ou é artigo, aroma substantivo. Lembra que eu falei? Artigo acompanha substantivo. Então, aqui não tem preposição. Se não tem preposição, esse objeto é direto e esse verbo é transitivo direto, tá? Agora, olha aqui embaixo. Todos aspiram a uma boa vida. Esse a aqui é preposição.
Observe que logo depois dele tem um outro artigo indefinido, tá? Então, esse aspiram, que significa desejar, é um transitivo indireto, ok? Tá? Então, se mudou, muda a regência também, né? Então, o verbo aspirar na segunda oração, ele pede aí, ele tem um termo regido por ele com preposição, tá? Agora, olha aqui embaixo, visar. O que significa, gente? Visar. 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 Ó, o garoto visou o alvo durante o jogo. Ele focou, né? Ele mirou o alvo, não é isso? Ele apontou o alvo, né? Pensa aí que você tá com a flecha na mão e tá tentando mirar, tá tentando focar ali no alvo para acertar essa flecha. Entendeu? É isso, é esse visar aí, né? No sentido de apontar, tá? E aí, quando ele tiver esse sentido de apontar, é um transitivo direto, porque olha só, quem aponta, aponta o alvo, né? Avisa o quê? Visa o alvo. Então, ele vai direto para o seu complemento. O garoto visou o alvo durante o jogo. Então, visar aqui é um verbo transitivo direto. O alvo vai ser o objeto direto. Agora, observe a segunda frase, essa aqui. A educação deve visar ao futuro. A educação deve visar ao futuro. Por que aquilo é transitivo indireto, gente? Você já identificou, né? Tem uma preposição, ok? E neste caso, o significado de visar é como se fosse uma meta, um objetivo a ser alcançado, sabe? A educação, ela tem um objetivo, né? Ela tem uma meta a ser cumprida. Então é isso. Quando muda o significado, muda a classificação, entendeu? A educação deve visar aqui é transitivo indireto, ao futuro. Tem preposição? Beleza, confirmou pra gente que esse objeto é indireto. Verbo transitivo indireto sempre está relacionado ao objeto indireto. Assim como o verbo transitivo direto estará sempre para o objeto direto. Entendeu? Tá? Um está relacionado com o outro. Muito bem. Página 55, tá, pessoal? Se quiser ir lá, marcar, sublinhar, ok? Acompanhar aí no seu livro também pode, tá? Muito bem. Então, vamos caminhando, porque tem muita coisa pra gente ver, inclusive os exercícios pra gente fazer ainda, ok? Então, tá. Vamos lá. Agradecer. Olha o verbo agradecer. Olha só, gente, quantas construções a gente pode fazer com o verbo agradecer. E aí muda o significado, muda a classificação. Quer ver? Agradeceu o brinquedo novo. Agradeceu ao amigo. Agradeceu ao amigo o brinquedo novo. Repara só. Na primeira, agradeceu o brinquedo. Ele é um verbo transitivo direto. O brinquedo é o objeto direto, tá? Agora aqui, agradeceu ao amigo, ele agradeceu a alguém, uma pessoa, né? Então, aqui é transitivo indireto, temos uma preposição aqui, objeto indireto, tá? Agora, olha aqui embaixo, ele agradeceu ao amigo o brinquedo novo. Repara que tem dois objetos. Ao amigo, objeto indireto, tem uma preposição aqui. E o brinquedo novo é o objeto direto, porque ele agradeceu ao amigo o quê? O brinquedo, tá? Então, nós temos aqui o artigo acompanhando o substantivo brinquedo. Então, quer dizer que o terceiro aqui, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos, ok? Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá. As anotações. Primeiro, o verbo agradecer é transitivo direto quando se refere a coisas. Olha aí. Agradeceu o brinquedo novo. Agradeceu a bolsa nova. Agradeceu o sapato, agradeceu o presente, ok? Transitivo direto. Se refere a coisas, tá? Agora vamos observar aqui a segunda frase. É transitivo indireto quando se refere a pessoas. Agradeceu ao amigo, agradeceu ao pai, entendeu?
Então, repara que vai pedir o quê? Uma preposição, tá? E a terceira frase, ele é transitivo direto e indireto quando se refere a coisas e às pessoas ao mesmo tempo, ok? Muito bem. Então, vamos seguindo aí. Depois da explicação, né? Tranquilo, vimos esses verbos aí, agradecer, aspirar, né? O visar, o agradar, tá? Então agora a gente vai fazer as atividades que nós temos aqui, tá? Vai lá para a página 56, né? Do seu livro. Eu vou estar aqui te trazendo as sugestões de respostas, tá? Mas a ideia é que você tente fazer, ok? Para que você possa colocar em prática aí o que você aprendeu, o que você ouviu ou que você está lendo no seu livro, adquirindo aí as explicações com relação à matéria, tá bom, gente? Nessa primeira questão, nós temos uma charge, e aí quando você for trabalhar a questão da charge, né, na questão de interpretação, precisa observar todo o desenho, tá? Ó, olha lá dentro, tem uma janelinha, aí lá dentro um ladrão, né, ó, faca na mão, revólver, a moça toda amarrada, né, com a máscara aí, e o marido chegando, ó, todo feliz da vida, né, parece estar chegando do trabalho, e temos um título, né, a charge se intitula aí como Violência Aumenta em São Paulo, e o marido chega todo feliz, oba, estou com sorte, consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Tudo bem, né? Chegou aqui, tá na porta, mas e lá dentro, né? Olha o que está acontecendo. Então, a gente analisou toda a charge, agora vamos para as perguntas. Letra A. O que faz o personagem acreditar que está com sorte? O que se pode deduzir do comentário feito pelo personagem com relação ao problema apresentado, gente? Então, aqui nós temos uma charge para você trabalhar a questão da interpretação, né? Relacionar aí a linguagem verbal e não verbal ao contexto, a toda a situação, tá? Então, o que faz, gente, esse personagem acreditar que está com sorte? Olha só. Ele chegou em casa, não sofreu nenhuma violência do trabalho, né? Então, isso faz ele acreditar que, poxa, até aqui, graças a Deus, tudo bem. Só que ele ainda não abriu a porta, não é isso? E, de repente, ali, quando ele abrir, ele vai tomar um susto, né? E aí, gente, aqui, ó, preste atenção. Aqui no Brasil é comum o uso da preposição em, com relação, né, ó, conseguir chegar em casa, né? Com relação ao lar, tá? Mas a gente no registro formal utiliza a preposição chegar a, tá? Então fica essa anotação aí para você entender, ok? É conseguir chegar em casa, e ninguém vai falar, né? Conseguir chegar a casa, né? Mas que você saiba que no registro formal ele pede a preposição, tá bom? Muito bem. Na questão 2, deixa eu só verificar aqui com você esse exercício, ó, tá vendo? Seu livro tá aqui, eu estou nesse aqui, tá? Esse exercício aqui, letra A. Ah, e na B, né? Na B eu não coloquei lá. Vamos ler aqui então, deixa eu aumentar aqui. Na B é o seguinte, ó, na charge há um problema de regência, foi o que eu falei da questão da preposição. Identifique. Então você pode pôr assim, ó. O verbo chegar, ele exige a preposição a, quando se pretende indicar o quê? O lugar, o destino onde a pessoa vai, tá? Então seria adequado dizer conseguir chegar a casa sem sofrer nenhuma violência. Mas como eu falei, na linguagem coloquial, no dia a dia, ninguém fala dessa forma, né, gente? Só que a gente precisa saber, compreender, entender que no registro formal, tá? A gente precisa utilizar aí o azinho, a preposição, chegar a, ok? Chegar a casa, tá? Então, muito bem. Coloca aí a sua resposta direitinho, tá? E aí, gente, pausa o vídeo, faz a próxima questão, tá? Número 2, que tá aí na página 56, tá? Faz aí pra você
verificar, né, se você aprendeu, se você acertou, se você já está compreendendo a matéria ao ponto de fazer sozinho e não ficar só esperando a resposta, tá bom, gente? Eu vou ler aqui, mas eu espero que você pause o vídeo e tente responder. Depois você volta e vê a resposta se está certinha, ok? Na 2 diz assim, ó, leia esses títulos. E quando a lei de Murphy implica com a sua viagem? E a segunda, aqui embaixo, ó, o STJ pode decidir se a tabela Price implica capitalização de juros? Então, nós temos dois verbos, ó, implica e implica. Aliás, temos o mesmo verbo, né, nessas duas frases, tá? Implica com e implica capitalização. Repara que um tem preposição, o outro não tem, tá? Observou que o seu olhar agora, quando estiver fazendo uma prova, quando estiver tratando de regência verbal, o seu olhar precisa estar buscando aquele, sabe aquele olhar de detetive, de investigativo? Então, eu preciso estar olhando para o verbo e em seguida ao lado dele o que que tem? Tem alguma preposição ao lado desse verbo? Tem algum artigo do lado desse verbo? O que que eu encontro aqui ao lado? Percebeu, gente? Então você vai buscar, você vai procurar para poder identificar e classificar corretamente, tá? Então, olha só, implica com, implica capitalização, tá? Vai investigando aí, vai pensando. Vamos lá. Letra A. Com que sentido o verbo implicar foi empregado em cada um dos títulos? Nessa hora, se você não sabe e você está em casa aí fazendo a correção, você pode consultar um dicionário, você pode consultar o próprio dicionário no Google, né? Porque é importante a gente saber o significado das palavras até para compreendê-las no texto, tá? Então vamos lá, eu vou dar a sugestão de resposta aqui e você verifica se bate, se está de acordo com a que você também escreveu aí, tá bom? Então olha só. No primeiro título, o verbo foi utilizado com o sentido de ter implicância. No segundo, o verbo foi utilizado com o sentido de acarretar, né, de gerar alguma coisa, tá? Então, olha aqui. E quando a lei de Murphy implica com sua viagem, tá? Então, houve alguma implicância? Bateu aí isso? Caiu em alguma exigência? Enfim, tá? E na segunda, o STJ pode decidir se a tabela vai acarretar, vai gerar alguma coisa, né? Juros, ok? Tá bom? Então, é nesses dois sentidos aí. Talvez você realmente tenha dificuldade por não ser um termo do seu dia a dia, né? Você ainda não tem não utiliza essa palavra aí no seu momento, né? No seu dia a dia mesmo, como eu já falei, tá? Então, realmente acaba sendo uma palavra que você já ouviu falar, mas talvez não saiba o que significa. Então, faça isso, tá, gente? Encontrou uma palavra, não sabe o significado? Busque o significado, ok? Não é vergonha, pelo contrário. Você está buscando aprender, conhecer aquela palavra no seu sentido, tá bom? Vamos lá, então. Letra B. O contexto, ele permite identificar os sentidos utilizados em cada um dos títulos. Além disso, que outra diferença contribui para a alteração de significado desses verbos, gente? Lógico, né? A transitividade deles. Um é transitivo indireto e o outro é transitivo direto. Lembra que eu falei de ter o olhar investigativo? De buscar o verbo e perceber se ao lado do verbo tem preposição, se não tem. Então, é isso, né? No primeiro caso, o verbo é transitivo indireto. A gente encontra ali a preposição com, né? E no segundo caso, ele é um transitivo direto, tá? Não tem preposição. Ok? Tá? Aqui ainda diz, ó, no segundo caso, a questão da implicância. Deixa eu ver. Implica a capitalização de juros, né? Então, olha aí. Ele traz nesse sentido aí de antipatizar, aborrecer, importunar, né? E no primeiro caso, apresenta um complemento preposicionado. Tem consequência, gera alguma consequência, tá? Muito bem. Página 57, hein, pessoal? Aqui na 3, e aí, gente, pausa o vídeo, né? Se tiver rapidinho, pausa o vídeo e vamos lá.
você vai completar com as preposições, tá vendo? Aqui, como são só 4, eu coloquei o texto, né, que tá falando de Mahatma Gandhi, tá? E diz o seguinte, ó, Mahatma Gandhi nasceu em, tá? Nasceu em. Quem nasce, nasce em algum lugar, não é isso? O verbo pede preposição. É para isso que você tem que olhar, tá vendo? Ó, verbo e preposição, tá? Nasceu em. Aí fala o local, né? Em Porbandar, deve ser isso. Em 1869. Em uma família da costa dos comerciantes, conhecida por Vaísia. Foi criado sob a crença no deus hindu, que tem como preceito a não violência. Na época, a Índia estava sob domínio britânico. O jovem Gandhi foi então estudar direito em Londres, retornando à Índia. 2 anos depois foi morar na África do Sul, onde viu de perto, né, as mazelas. Aí você pode pensar assim, mas viu? Quem vê o quê, né? Ele é um verbo transitivo direto, mas nesse contexto aqui, ele está pedindo uma preposição. Porque olha só, onde viu perto, faltaria, repara, uma preposição aqui, tá? Então, onde ele viu de perto as mazelas sociais causadas pelo colonialismo e pela opressão racial, e inspirou-se para iniciar um movimento pacifista contra o domínio estrangeiro, tá? Então, quem se inspira, né? Ele se inspirou com um objetivo, para algum objetivo. Então, aqui a gente tem esse para aí que indica a finalidade, ok? Aí aqui embaixo, ó, o confronto entre hindus e muçulmanos que se intensificou com a partilha do território indiano. Com é outra preposição aí também que você preenche a lacuna aí do texto, tá bom, gente? Então ficou aí dessa forma, em, de, para e com, ok? Muito bem. Letra A, vamos lá. No texto em que a gente acabou de ler, estão faltando algumas preposições exigidas pelos verbos destacados, né? Complete os espaços, já fizemos isso. De acordo com o texto, Gandhi dedicou sua vida a qual propósito? E agora vem a interpretação, correto? Então, vamos lá. Quem foi esse Gandhi? Ele dedicou a sua vida a quê, gente? Ó, estudou direito, né? Ele tinha o propósito de não violência, lutando contra as mazelas sociais, com as quais ele acabava conhecendo aí, se deparando ao longo da sua caminhada aí, na sua vida, tá? E nascer. As preposições introduzem sentidos diferentes em cada uma das situações utilizadas, correto? Explique a função de cada uma delas nesse contexto com base nos trechos indicados. Vou te dar um tempinho aí. Será que você já fez? Pausa o vídeo, gente. Faz o trabalho, tá? Não fica só copiando, não. Tenta você identificar, circule as preposições, pensa no sentido delas, tá bom? Vamos exercitar, gente. Vamos trabalhar principalmente em interpretação textual, né? Então, olha aí. Em introduz uma ideia de lugar. Lembra que ele falou lá, nasceu em, então está relacionado a lugar. É isso que você tem que fazer. O de traz ideia de quê? De modo. O para, lembra que eu falei? Ideia de finalidade, de objetivo. E o com, ideia de quê? O com pode ser companhia, o com pode ser modo, vai depender do contexto. Nesse caso aí é modo, tá? Então é importante você pensar na preposição e no sentido que ela atribui ao texto. Tudo, gente, reparou? Tudo contribui para a interpretação. Tudo acaba te ajudando a interpretar melhor o texto. O problema é que o aluno, muitas das vezes, ele quer ler correndo, né? As preposições introduzem sentidos diferentes, e aí ele vai lendo aquilo, sabe, corrido e não pensa naquilo que ele está lendo. E é essa a minha chamada de atenção para você, tá? Faça uma leitura atenciosa, ok? Prestando realmente atenção em tudo que você está lendo, tá, gente?
Vamos lá, na D. Analise os verbos destacados na biografia e classifique-os quanto à transitividade. Então, aqui, ó, o verbo nascer, inspirar, intensificar são intransitivos. Nascer, inspirar, intensificar, tá? Eles não necessitam de complemento, ok? Talvez apresente somente aí os modificadores. Lembra dos adjuntos adverbiais? Então, indicando circunstâncias? Pode ser, tá? Então, os verbos são nascer, inspirar, intensificar. Eles são intransitivos, ok? Muito bem. O verbo ver, lembra que eu falei do verbo ver? Ele viu, não sei o quê? Então, ele é transitivo direto. Ele necessita de complementos, no caso, as mazelas sociais causadas pelo colonialismo e pela opressão racial. Foi o caso lá do texto, tá? E o verbo ver, nesse caso, também apresentou um intensificador, que foi o quê? De perto, ok? Indicando aí essa circunstância, tá bom? Muito bem. Então, corrija aí, pausa o vídeo se for preciso, se não, vambora. Número 4, complete as orações a seguir, atentando para a transitividade dos verbos apresentados. E aqui, gente, é livre, né? Eu coloquei aqui sugestão de resposta, mas você aí em casa é capaz de responder isso aqui tranquilo, gente. Olha só, Paulo gosta de quê? De chocolate, de pizza, de sorvete. Cria aí a sua frase, entendeu? B, não desobedeça as leis de trânsito aos seus pais, então vai precisar de preposição. É isso que você tem que ficar atento, tá? Luiz abriu o que, gente? A porta do armário, a porta do carro, tá? Abriu a lata de leite condensado. Tô dando exemplos, sugestões. Escreva a sua, ok? Nós simpatizamos com a professora. Nós simpatizamos com a diretora. Nós simpatizamos com a vizinha. Percebeu? Crie a sua. Tô dando sugestão. Vamos ao circo, à praia. E a ideia é que ao completar você perceba a necessidade ou não de preposição. Como é o caso aqui, ó. Ao, acraseado. Tá bom, gente? É isso que você vai fazer. Na questão 5, tem uma tirinha aí no seu livro, tá? 3 quadrinhos, você segue a ordem, né, dessa historinha e vamos ver o que ele pede aí pra gente. Não gosto de monocultura, nem no campo, nem na cidade. Prefiro riqueza de vida, cores, sonhos, pensamentos. Multiculturas, pluripensares, gente, diversidade. Qual é o tema tratado nessa tirinha? Qual é a importância de se tratar sobre esse assunto? Gente, o tema, é lógico, é diversidade, né? E por que é importante falar sobre diversidade? Porque leva as pessoas a pensarem, a refletir sobre a riqueza que há na natureza humana e que todo mundo precisa ser respeitado, independentemente da cor, da pele, do cabelo, dos olhos, da maneira de pensar ou de agir. Todo ser humano precisa de respeito, tá? B. O verbo preferir admite 2 complementos, né? Objeto direto e objeto indireto. Qual é o complemento desse verbo, então, na tirinha? Nós temos aí, ó, riqueza de vida, cores, sonhos, pensamentos, multiculturas, pluripensares, gente, diversidade, ok? Muito bem. Se Armandinho resolvesse acrescentar à sua fala um objeto indireto, qual seria a construção adequada à norma padrão da língua, gente? Prefiro riqueza de vida. Ele ia falar dessa forma, né? Prefiro riqueza de vida, cores, sonhos e aí vai, tá? Por quê? Porque é a norma padrão, né? Ok? 6. Leia as 2 frases a seguir. Qual delas você considera correta? Não pise na grama, não pise a grama. Ó, não pise a grama. Por quê? Nesse contexto, o verbo pisar é transitivo direto. Quem pisa, pisa o quê? Ou, né, onde? Enfim, uma vez que apresenta o sentido de espizinhar, de esmagar. Então, não pisa a grama, não pisa a florzinha, não, sabe? Então, não pise a, tá, gente?
O verbo pisar pode ser também verbo transitivo direto e indireto, como em o patrão gosta de pisar nos empregados. Olha só, quando a pessoa, né, é má, sabe? E aí ele coloca aqui nesse sentido, né, o patrão ele gosta de pisar nos empregados. Ou ainda ele pode ser intransitivo, quando não precisa de preposição. Quando diz, por exemplo, ó, na estrada o caminhoneiro pisou fundo. Repara que os sentidos mudam. Esse pisar fundo aí, né, como se ele tivesse, ele acelerou, né, ele pisou com toda a força, enfim, tá? Então só para você perceber que os sentidos, o significado vai mudando, né, de acordo com a construção que a gente vai fazendo, tá? Aponte a diferença, gente, estamos já acabando, ok? De sentido nessas frases, ó, a enfermeira assistiu o doente com dedicação, a enfermeira assistiu naquela tarde a várias intervenções cirúrgicas. E aí, na primeira, o verbo assistiu significa socorrer, ajudar, né? Então, assistiu o doente, socorreu o doente, tá? E na segunda tem o sentido de quê? De ver, de presenciar, né? Então, a enfermeira assistiu naquela tarde a várias intervenções cirúrgicas, ok? Na segunda é preposição, é preposicionado, né? E na primeira não, tá? Agora marque certo ou errado considerando a regência. Será que foi utilizado aí de forma correta o verbo e as preposições? Vamos ver? Olha a primeira. Vocês assistiram o último capítulo da novela? Olha só, gente. Se aqui o sentido é ver, pede preposição, então seria vocês assistiram ao último, né? Então aqui tá errado. E aí o que você faz no seu livro? Conserta, coloca a forma certa ao lado, escreve, tá? Aqui deveria ter uma preposição. Não esqueça dos presentes recebidos, tá? Não esqueça os, né, gente? Não dois, tá? Não esquecer o quê? Alguma coisa. Então não esqueça os presentes, ok? Então também tá errada. Não obedece às regras mais simples, olha só. Deveria ter uma crase, né? Então também falta aqui a preposição craseada. Lembrei-me de suas sábias palavras, certinho, né? Lembrei-me de. Quem se lembra de alguma coisa. De preposição, certinho. A garota não simpatizou com o rapaz, certinho também, tá, gente? Muito bem. Aqui você vai reescrever as frases incorretas, corrigindo a regência verbal. Por isso que eu falei, né? Escreve aí do lado, tá? Então já fica aí a frase correta, escrita da forma certa, como deve ser, de acordo com as regras, né? Com a regra da regência verbal. Tá bom, gente? Então eu vou terminando essa aula aqui. Ela ficou um pouquinho extensa devido aos exercícios, mas valeu aí para você colocar tudo em ordem e também pegar mais da explicação, tá? A gente se vê numa próxima videoaula. Tchau, tchau.